Vamos falar um pouco sobre o RISE e minha dupla é composta pela Cleissa Reis e por mim, Roger de Silva. Mas bom, primeiramente sobre o RISE. O RISE ele é um sistema de arquivos com suporte a Journey, concebido por Hans Helser e mantido pela empresa Nemesis. São seus patrocinadores as empresas SUSE e Lispring. O RISE ele já é um sistema de arquivos padrão na distribuição GNU Linux da SUSE, Gerton e Lispring. A boa aceitação do RISE é devido ao seu conjunto de características que os tornam um sistema de arquivo seguro, eficiente, rápido e confiável. Bom, mas respondendo às perguntas, quais são os sistemas operacionais que mais usam? O RISE ele vem sendo cada vez mais utilizado, principalmente por estar disponível como padrão em muitas distribuições Linux, fazendo frente ao sistema de arquivos XT3. Esse sistema de arquivos ele já vinha padrão na distribuição Linux SUSE desde a versão 8.1, mas atualmente está perdendo espaço para o sistema de arquivos XT3, devido ao número de clientes que exigem o XT3 do que o RISE. Mas qual é a filosofia por trás do sistema de arquivos? Como falado anteriormente, esse sistema de arquivos ele trabalha com recurso de Journey. Isso significa que todas as alterações do dado são antes registradas no disco rígido, para que, caso o sistema ele venha falhar durante esse processo, a transação ela possa ser recuperada quando o sistema voltar. Isto confere agilidade ao processo de recuperação de falhas, bem como aumenta a confiabilidade das informações armazenadas no disco rígido. O RISE ele é uma camada semântica com métodos e funções que são referenciados para executar tarefas no sistema de arquivo, fazendo uso de plugins que evocam o chamado de sistemas para esses métodos e funções. Esse método de acesso ele trata toda a partição como se fosse uma única tabela de banco de dados, contendo diretórios, arquivos e metadados dentro de uma mesma árvore. A implementação dessa característica exigiu que técnicas mais complexas de indexação fossem implementadas no RISE, tornando mais eficientes seus tempos de resposta comparado aos de outros sistemas. Nisso, ele usa uma árvore finita, que é um número de nós limitados. Outra filosofia do RISE é a não utilização de blocos de tamanho fixo, e sim o ajuste do tamanho desse bloco conforme o tamanho de tipo de arquivo utilizado em cada parte do HD. Com isso, há uma economia de espaço considerável no HD e rapidez ao ler arquivos pequenos. O uso desse sistema de arquivos, comparado ao sistema de arquivos padrão, por assim dizer, na maioria dos casos, ele melhora o desempenho do sistema de arquivos através da gravação sequencial dos dados na área de metadados. Mas o que são esses metadados? Metadados eles são as estruturas de controle de um sistema de arquivos, onde estas estruturas elas são formadas pelos itens como inodes, mapas de blocos livres, mapas de inodes e diretórios. Os dados, que são as informações realmente armazenadas nos arquivos, elas não possuem um log. Portanto, em caso de falha no arquivo, somente a consistência do sistema de arquivos é garantida, podendo haver alguma perda de dados em determinadas situações. Porém, o RISE ele mantém um log de todas as transações efetuadas em disco. Este log ele é armazenado, gravado no disco rígido, e quando inesperadamente acontece uma falha no sistema, uma queda de energia, o log ele sempre nos fornecerá uma posição consistente no disco rígido, ao contrário do sistema de arquivos XT2, onde essa informação ela reside apenas na memória RAM e se perde quando ocorre queda de energia, podendo ocasionar uma situação inconsistente na partição do disco rígido. E outros problemas que infelizmente podem não ser recuperados depois da falha no sistema. Como ele organiza o espaço de endereçamento? Otimiza a localidade de alguma forma? Bom, o RISE ele trata toda a partição do disco rígido como se fosse uma única tabela de banco de dados, como eu falei anteriormente. Estes são organizados em uma eficiente estrutura de dados chamada de árvores balanceadas. Isto difere um pouco do modo de qual os sistemas de arquivos tradicionais operam, mas oferece grande melhoria de velocidade para muitos aplicativos, especialmente que utilizam vários pequenos arquivos. Com isso, agiliza-se o processo de pesquisa de arquivos. Bom, a árvore equilibrada ou balanceada, ela não armazena apenas os arquivos de metadados, mas também a própria informação do arquivo. Em um sistema de arquivos tradicionais, como o XT2, o espaço no disco é alocado em blocos que variam de tamanho de 512 até 4096 bytes ou até maior. O RISE ele não aloca espaço de armazenamento em um K fixo ou 4 blocos de K, por exemplo. Ao invés disso, ele pode alocar-se ao tamanho exato que um arquivo precisa.
Esse sistema de arquivo ele também inclui otimizadores, né, para aumentar o desempenho de pequenos arquivos, porque eles normalmente podem ser lidos com uma única operação de entrada e saída no disco rígido. Tamanho máximo de arquivos, número máximo de diretórios e afins. Bom, ele suporta arquivos maiores que 2 GB. O acesso hash árvore de diretórios ele é mais rápido que um ext3. E esta grande velocidade ele é devido ao uso das árvores balanceadas, como eu falei anteriormente. O Riser ele teoricamente suporta vários tamanhos de blocos, como 512, 1024, 4096, 8192 bytes. Entretanto, fazendo uma pesquisa, até a versão 3.6.21 do Riser e até a versão 2.6.32 do Linux, o único tamanho suportado é de 4096 bytes. A estrutura de dados que guarda o arquivo. Bom, o modo de organizar os dados no sistema no arquivo Riser é através de árvores, conhecidas também como trees, né? Quando nós organizamos informações em um computador, nós ordenamos tipicamente em pilhas, né? Conhecidas como nodes ou nós. E há um ponteiro para cada pilha que o computador utiliza para encontrar as informações. Diante disso, uma árvore ela pode ser definida como um conjunto de nós organizado em um nó raiz, e estes conjuntos de nós adicionais são chamados de subárvores, né? Aqui explicando um pouco melhor sobre a árvore. Uma árvore ela essa estrutura organizada, como vocês podem estar vendo na imagem, né? E tem algumas propriedades úteis, né? Como um conjunto de nós organizado em um nó raiz, onde cada subárvore também é uma árvore e nenhum nó da árvore é apontado ao nó da raiz. E há exatamente um ponteiro de nó na árvore que aponta para cada nó da raiz que não seja nó raiz. Explicando melhor um pouco como ele trabalha ali no contexto de árvores balanceadas, né, que é mais, ela serve para organizar o sistema de arquivos. Ela é uma versão melhorada, né, das árvores B+, onde não existe uma árvore diferente para cada diretório, e sim, cada qual possui uma sub-árvore da principal. Logo, o Riser ele usa árvores balanceadas para tornar o processo de busca de arquivos, informações sobre segurança e metadados mais eficiente. Para arquivos muito pequenos, seus dados eles podem ser armazenados próximos a metadados, então ambos podem ser recuperados com um pequeno movimento de mecanismo da cabeça de leitura do disco. Esta propriedade vai contribuir para um melhor desempenho, caso uma aplicação necessite abrir muitos arquivos pequenos rapidamente. O RiserFS tem como referência o esquema de árvores B+, para organizar e localizar os seus itens. Todos esses itens são os seus dados em si e as suas informações associadas, como data de criação, permissões de acesso e proprietário. Basicamente, todos esses itens são classificados em diretórios, blocos de dados diretos e indiretos, e também inodes. Nos inodes são classificadas as informações referentes a cada arquivo, no caso os metadados. Os directs itens são os arquivos em si, mas quando armazenados nas folhas das subárvores e embora tenha tamanho variável, são compostos por blocos de dados pequenos. Os directs itens ficam próximos a seus metadados, já que tanto um quanto o outro são organizados nas árvores. Os blocos maiores, que são os indirects itens, eles não são incluídos nas árvores e são localizáveis por ponteiros que indicam aonde eles estão armazenados. Todo esse esquema acaba fazendo com que o espaço em disco seja melhor aproveitado. Por outro lado, também há desvantagens, como, por exemplo, pode causar maior fragmentação de dados, assim também como exigir mais recursos de processamento. O RiserFS não aloca espaço em disco de acordo com os blocos disponíveis no HD. Ele aloca o tamanho exato que é necessário para aquele arquivo. Arquivos pequenos, os seus dados e os seus metadados são gravados muito próximos um do outro. Assim, os arquivos podem ser lidos e recuperados com uma única movimentação do cabeçote de leitura do disco. E essa propriedade vai contribuir para um melhor desempenho caso uma aplicação necessite abrir muitos arquivos pequenos rapidamente. O journaling no RiserFS é um dos recursos que o torna bastante seguro, além de ser uma das suas principais funcionalidades. Com ela, o sistema de arquivo passa a registrar em uma área especial chamada Journal ou Log as ações que serão feitas naquele arquivo, como a gravação ou alteração de dados. Isso tudo antes da execução. Após a execução, as operações registradas no log são tidas como concluídas e, portanto, são eliminadas. Todo esse procedimento acontece de maneira extremamente rápida. Os registros de log são escritos antes que as mudanças efetivamente aconteçam. Esses registros somente são eliminados quando as mudanças são executadas. Se, por exemplo, o computador for desligado repentinamente, como por uma falta de energia,
O sistema de arquivos verifica os registros existentes no journal e executará aquilo que estiver marcado como não realizado. A possibilidade de perda de diretórios e partições é praticamente nula. Em compensação, os arquivos que eventualmente estiverem sendo gravados no exato momento em que acabou a energia ficarão com seus dados alterados. Você continuará tendo acesso aos seus arquivos normalmente, mas o conteúdo estará truncado ou incompleto. É importante frisar ainda que as técnicas de journaling se limitam aos metadados, no caso, as informações desses arquivos, fazendo com que o file system seja eficiente na recuperação do sistema operacional como um todo em caso de problemas, mas podendo haver também perda de dados em algumas situações. É isso. Obrigada.